Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José. Hoje para mais encontro num dia em que todos nós continuamos a observar que filas continuam a andar, levando muitas dessas criaturas que fizeram tanto mal ao povo brasileiro para um destino que eles não imaginavam, ou seja, a cadeia. Muitas pessoas nos meios de comunicação, na internet, nos canais do YouTube, têm debatido a possibilidade do coronel Mauro Cid fazer uma delação premiada que revele situações que nós ainda não sabemos. Será que essas expectativas elas podem ser preenchidas? Bom, para a gente ter aqui um nível de análise com mais precisão, é importante a gente conhecer como se comportam pessoas que fazem parte de crimes que são cometidos em conjunto por muitas pessoas. As organizações criminosas, como elas funcionam no Brasil, fora do Brasil, o sistema jurídico do nosso país que possibilita que as delações tenham características diferentes de outras delações em outros países mundo afora. Será que Mauro Cid tem condição alguma de fazer uma delação que aproveite alguma coisa para ele, para os seus familiares? Porque vamos nos lembrar, né? A mulher de Mauro Cid está também encrencada com a questão da falsificação de certidões, certificados, documentos de vacina. E o pai de Mauro Cid também está implicado como membro de um crime de lavagem de dinheiro. Ele utilizou ali a conta dele para colocar dinheiro que foi parar nas mãos e nas bolsas de Jair Bolsonaro e Dona Michele, respectivamente, enfim. São questões que eu quero trazer ao debate aqui para sua análise, para sua consideração, além de algumas questões também que estão se dando no plano econômico do nosso país e que também merecem um alerta muito especial de todos nós, porque nós podemos estar sendo induzidos a algum tipo de avaliação errônea diante de algumas informações que são dadas pelos veículos de comunicação. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos vídeos, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante, o seu comentário, e participar também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para a gente interagir, E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você que quer apoiar um canal, um portal, para que você se inscreva também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, uma notícia da maior importância aqui para o nosso país foi uma medida provisória encaminhada por Lula, pelo presidente Lula, que taxa fundos de super ricos e offshores, de gente que tem grana poupuda, fora do nosso país. A matéria diz: Lula assina MP para tributar fundos de super ricos e envia projeto das offshores. Gente, não vamos nos esquecer que os grandes veículos de comunicação, os seus proprietários, têm dinheiro fora do nosso país. Isso não é de agora. Se a gente der uma pesquisada aí, nós observaremos que o clã Marinho, por exemplo, já foi flagrado no escândalo do Banestado, mandando muito dinheiro para fora do nosso país. Naquela época, o juiz que comandou a operação contra esses crimes era, por acaso, o senhor, à época, juiz Sérgio Moro, que fez tanta barbeiragem, cometeu tantos erros jurídicos, tantos erros processuais, que no final da história, todos esses trambiqueiros de altíssima estirpe social acabaram escapando dessa história. Isso rende muito assunto, mas infelizmente, como compromete os donos dos meios de comunicação, esse assunto nunca foi debatido, nunca foi exposto de uma forma muito clara. E agora o que nós estamos vendo? Essa medida provisória, ela atinge também os donos de veículos de comunicação, empresários, famílias, oligarquias, que ao longo de tanto tempo tem sempre um colchão muito grande de dinheiro fora do nosso país. Porque eles sabem que numa sociedade transparente e democrática, a forma como essa gente lida com o dinheiro, muitas vezes está no campo da ilicitude. Então eles sempre procuram esconder alguma coisa. Então a questão será: Arthur Lira, ele colocará essa medida provisória para ser votada? Porque se ela não for votada, ela caduca. E aí a gente vai ver de uma forma muito clara ao lado de quem está o senhor Arthur Lira, de quem estão os deputados e senadores no Congresso Nacional. Isso vai gerar alguns debates. A gente não deve considerar desde já
que essa proposta de morder uma grana que não estava sendo mordida desse grupo da elite social, da elite econômica do nosso país, pois bem, a gente vai ver como será o desdobramento disso nos próximos meses, até o derradeiro tempo dessa medida provisória que se encerra em 4 meses. Né? Então, essa é uma questão, vamos ver se isso vai prevalecer. Nós estamos falando aí de alguns bilhões de reais, né, que já poderiam ter sido tributados há muito tempo aqui no nosso país e nunca foram. Bom, vamos acompanhar, só o tempo dirá, né? Bom, e aí a gente entra no assunto policial, né? O assunto econômico, ele está tendo essas nuances positivas. E no campo criminal, a gente não pode esquecer dessa gente que fez muito mal ao Brasil. As notícias são essas aqui. A gente pega aqui as organizações Globo, né? Eu tenho que comentar, gente, porque é o grupo jornalístico mais bem estruturado do nosso país. Então, o que a sociedade brasileira tem de informação, muitas das vezes brotam, né, dessas fontes, desses veículos, e a gente analisa sempre com um olhar crítico. Né? Mauro Cid negocia confissão parcial com a Polícia Federal. O objetivo é reduzir penas a que tenente-coronel pode estar sujeito. Família pressiona por delação, mas advogado é contra. Polícia Federal não comenta. Gente, uma confissão, segundo o artigo 65 do Código Penal, ela tem o poder de ajudar a diminuir pena de alguns crimes que já estão documentados, cuja autoria já está sendo identificada, mas alguns detalhes ainda não são de todo conhecidos, né? E aí uma confissão pode ajudar a clarificar algumas situações e retirar a incriminação de terceiros que não têm responsabilidade com o crime. Então, essa é uma expectativa que se tem. Agora, outra de uma delação, aí o negócio é complicado, porque essa gente, eles não têm princípios, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, esse autor aqui, o Eric Hobsbawm, que escreveu esse livro chamado Bandidos, né? Ele estudou bandidos, organizações criminosas, né? No mundo inteiro, durante muito tempo, e abordando inclusive situações de séculos atrás, de várias culturas, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina, na América do Norte, enfim, observou o comportamento das quadrilhas, dos grupos de transgressores. Eles sempre têm uma coluna vertebral, tem princípios ali que eles respeitam e que jamais eles abrem mão. No caso dessa gente que tomou conta do nosso país durante o governo Bolsonaro, eles não têm identidade nenhuma. Foi um ajuntado, se é que a gente pode usar essa expressão, né, de espertalhões de vigaristas pequenos, médios, grandes, dentro da política, dentro das Forças Armadas, dentro das igrejas, na sociedade, enfim. Pessoas que não tinham nada em comum a não ser a usurpação do poder, né, ou a proximidade do poder para seus negócios e seus interesses pessoais e particulares. Então não cobrem fidelidade de um para com o outro. Isso não existe. Não existe uma unidade, até mesmo no campo da religião, essa gente fingia que eram religiosos, ou que eram tementes a Deus, ou que respeitavam valores religiosos. Quando vocês pegam, por exemplo, segundo o livro do Eric Hobsbawm aqui, ele pega, por exemplo, o Lampião. No cangaço, os cangaceiros, eles tinham uma identidade religiosa que era autêntica. Eles acreditavam naquilo que eles carregavam no peito, os símbolos que eles defendiam, os santos que eles defendiam, os padroeiros que eles defendiam. Eles não tinham televisão, eles não tinham por que fazer proselitismo por rede alguma, jornal algum, não. Eles tinham essa crença. Agora, vocês pegam esse grupo, né, de transgressores do sistema jurídico da época e compara com os transgressores jurídicos da nossa época, vocês vão ver que são todos vigaristas. Não dá para a gente achar que o general Heleno, que ele ia lá para a igreja do Malafaia, do Valdemiro Santiago, com Zema, com o Braga Neto, com o general Paulo Sérgio, com o Pazuello, que essa gente toda colocava a mãozinha para cima, orava, ajoelhava, que essa gente tinha algum tipo de devoção, algum tipo de princípio religioso a ser seguido. Até porque Bolsonaro também nunca teve princípio religioso nenhum para ser seguido. Então, gente, nós estamos lidando com um grupo de pessoas que praticaram crimes que não tem nenhuma identidade moral. E aí
é difícil, né, a gente adivinhar o que vai acontecer com o Mauro Cid. Porque são pessoas que você poderia dizer assim, mas ele vai fazer a delação premiada ou uma delação premiada porque ele não quer comprometer a sua esposa ou não quer comprometer o seu pai. Gente, esse tipo de raciocínio se aplica a pessoas como eu e você. Porque a gente teria uma preocupação com o outro em alguma circunstância, né? Vamos excluir crime, vamos pensar numa circunstância não delituosa. Mas essas figuras, nem isso eles têm. Então, não seria surpresa nenhuma que ele continuasse a ter um comportamento que jogasse a mulher dele na cadeia e jogasse também o pai na cadeia. Nós não sabemos. Como é que a gente vai adivinhar? E outra coisa também, o Mauro Cid ele pode estar se dando por satisfeito com um conjunto de crimes que a Polícia Federal já descobriu, porque outros crimes ele poderá ter cometido junto com Bolsonaro para proteger Bolsonaro, algum tipo de situação muito mais cabeluda que não foi descoberta ainda, então ele pode estar achando que o volume de incriminações que ele está sofrendo já está valendo ele ficar com a penca de acusações, né, de crimes que ele já está respondendo. Hoje mais cedo, inclusive, eu comentei com vocês isso aqui, né, que o Tribunal de Contas da União pode estar descobrindo outros tantos crimes que a gente não descobriu. E aí surgiu a figura do senhor Wassef. O senhor Wassef, que apareceu agora com suspeita de fazer também algum tipo de delação, né? Ou se encontrar algumas coisas nos telefones dele, fez com que muitas pessoas suspeitassem que o clã está desesperado. E aí, para aplacar, não para falar para a opinião pública, mas para dar um recado direto para o Wassef, o Flávio Bolsonaro fez uma espécie de desabafo, né? E de meio que um apelo velado ao Wassef para não abrir o bico. É essa a interpretação que a gente pode fazer nesse tipo de fala aqui. Vamos acompanhar. Fala pessoal, está todo mundo acompanhando a perseguição sem precedentes que Jair Bolsonaro tem sofrido e que parte da mídia, dia sim dia também, alimenta ilações e mentiras sobre a minha família e o seu entorno, no único intuito de atacar nossa reputação. Eu imagino como é que não ficam loucos quando veem que a popularidade de Bolsonaro só cresce, como foi provado agora na festa do Peão de Barretos, em São Paulo, onde Bolsonaro foi ovacionado por uma multidão. Eu quero desmentir a jornalista Andréa Sadi, com todo respeito, da Globo, que fez hoje uma matéria sem pé nem cabeça sobre o meu advogado Frederico Wassef, que também é advogado de Jair Bolsonaro desde 2014. Ela tem meu telefone e com a simples ligação ela ouviria de mim que não procedia a informação dela sobre o nosso advogado. Eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Wassef e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão para me preocupar com ele. Muito pelo contrário, sempre deu demonstrações e provas da... Senhor Flávio Bolsonaro, esse recado aí não é para a sociedade, esse recado aí é para o Wassef, né? Que o senhor está dando. Quando diz que confia, que ele é 100% leal, confia 100% nele, né? É porque, de fato, ele já deve ter protegido o senhor em outras situações muito cabeludas também, não abriu o bico, né? Como, por exemplo, aquele esconderijo em que se transformou o escritório dele, ou a casa dele, onde ele abrigou o senhor Queiroz, que era o operador da grana ilícita do seu gabinete. Então, de fato, o senhor deve ter coisas aí muito cabeludas também, com receios de serem reveladas, né? Bom, e para finalizar aqui o nosso papo, gente, de hoje, né? Essa situação aqui bizarra. Mais um desses bolsonaristas querendo distrair a atenção da sociedade, né? Nenhum deles está falando de joias. Falar joia perto de um deles, eles começam a ter um ataque e caem no chão durinho. Sou Nicolas Ferreira aqui, comemorando o fato de ter ido a um evento chamado PL Mulher. E que tinha lá uma turba que eles convocam no interior do estado do Pará. Mas reparem quem são as figuras que estavam liderando o encontro da PL ou do PL Mulher, né? Acho que vai dar para vocês verem aqui. Olha só que fofos essas criaturas aqui, ó. Você olha para a cara dessas figuras, você fala assim, nossa, todos são entendidos dos problemas das mulheres. Estão aqui pessoas que são verdadeiros defensores das mulheres, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, pode estar vendo aí um desejo oculto
dessas figuras, né? O Nicole outro dia já colocou uma peruca. Um deputado aí que estava com ele também já usa peruca, mas enfim, não é para parecer mulher, né? Mas enfim, são coisas aí muito complicadas, né? Aí eu pergunto para vocês, o que une esse tipo de gente, misturando com pastores, com militares, com políticos, com vigaristas, com gente do mercado financeiro? Qual é a lógica dessa turma toda que poderia ganhar certamente e tranquilamente um carimbo de quadrilha? Não esperemos confissões nem delações. Esperemos as investigações e as provas que a Polícia Federal está coletando, a denúncia que vai ser feita mais à frente quando o senhor Augusto Aras sair da PGR e as decisões da Justiça aqui do nosso país. Aí vocês vão ver que aquilo que nós temos falado vai se concretizar. A fila vai levar muita gente para a cadeia. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!